A paz do Senhor Jesus. Irmãos, lembre-se que logo após que você concluir esse vídeo, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, faça a obra de Deus. Essa palavra é poderosa para mudar vidas, assim como vai transformar a sua vida. Amém? Então compartilhe. Faça a obra de Deus evangelizando. Vamos entrar agora dentro da palavra, meus irmãos, porque essa palavra é poderosa para fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Aqui, meus irmãos, no Evangelho de segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz, meus irmãos, Jesus Cristo disse algo muito forte e nós vamos meditar nisso hoje. Olha só o que ele disse. Entrar pela porta estreita. Ele está afirmando. Por que entrar pela porta estreita? Vamos ver, meus irmãos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Meus irmãozinhos, Jesus Cristo disse para nós entrarmos pela porta estreita. Qual que é a porta estreita aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo está querendo falar para nós? É o Evangelho, meus irmãos. Ele disse, entrai pela porta estreita. Venham para o Evangelho, meus irmãos. Ele disse. Por quê? Porque larga é a porta, largo é o caminho que conduz, meus irmãos, à perdição, meus irmãos, que conduz ao fogo, ao lago de fogo e enxofre, meus irmãos, que é o inferno. Então, meus irmãozinhos, o porquê de entrar pela porta estreita? Porque é o único caminho que conduz à vida eterna, meus irmãos. O Evangelho é o único caminho que conduz à salvação, a sua salvação, a minha salvação, meus irmãos. Que prega quem? Jesus Cristo. E a porta larga que Jesus Cristo disse, meus irmãos, é o mundo afora. O mundo afora é largo, é espaçoso, e muitos são os que entram por esse caminho, meus irmãos. Por quê? Porque no mundo não vai ter um confronto contra a vontade da carne da pessoa. Vocês entendem? No mundo, meus irmãos, a pessoa peca à vontade, no mundo a pessoa faz o que ela bem entende. Você entende? Não tem uma privação, não tem algo que vai impedir aquela pessoa de fazer isso, meus irmãos. Você entende? Então, o mundo é o caminho largo e muitos estão entrando por esse caminho. Mas por que eles vivem nesse caminho, meus irmãos? Por quê? Porque eles não focam, eles não param e não analisam o que? Aonde esse caminho vai estar conduzindo eles. Eles simplesmente estão andando no caminho largo. Não tem que fazer força, não tem que fazer nenhum sacrifício, eles fazem o que bem entendem, eles pecam à vontade e acham que é normal. O mundo é assim, meus irmãos. O mundo é largo, é espaçoso, e por isso que muitos entram por essa porta espaçosa. Mas aqui, meus irmãos, Jesus Cristo disse, ó, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Meus irmãozinhos, poucos são os que entram pela porta estreita. Poucos são, meus irmãos, os que estão com disposição para colocar força. Por quê? Porque para viver o Evangelho, meus irmãos, que é a porta estreita, que é o caminho estreito, você tem que fazer força, você tem que dar tudo de si, você tem que fazer sacrifício. Sacrifício, Alan? Sim, meus irmãos. Que sacrifício? O sacrifício, meus irmãos, de rejeitar a sua vontade, de sacrificar. Como assim a sua vontade? A vontade da carne, meus irmãos, rejeitar o pecado, sacrificar o pecado. Você me entende? Para você e eu, nós vivermos pelo caminho estreito, nós temos que ter força, nós temos que fazer sacrifícios, meus irmãos. Nós temos que deixar o nosso próprio eu e viver o quê? O que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Esse é o caminho, meus irmãos, que leva à vida, é o Evangelho. Então, meus irmãos, para se manter nesse caminho, no caminho estreito, no Evangelho, você não pode focar, meus irmãos, na força que você tem que fazer. Você não pode focar, meus irmãos, no sacrifício da sua própria vontade. Por quê? Porque se você focar nisso, você vai parar. Meus irmãos, para se manter no Evangelho, para se manter no caminho estreito, meus irmãos, você tem que sempre estar focado no quê? Na salvação, no final desse caminho, que é o quê? A vida eterna com Deus, meus irmãos. No caminho estreito, ele está te conduzindo à vida eterna
com Deus. Então, se você manter o foco no final, que é a vida eterna com Deus, você não para. Mas muitos, meus irmãos, que entram por esse caminho estreito, desistem pelo fato de que elas olham, caramba, eu estou fazendo muita força, eu tenho que fazer sacrifício todo dia, sacrificar essa vontade, todo dia é uma luta contra o pecado. Ela vai olhando para essas coisas, meus irmãos, e vai desistindo, e focando nessas coisas, ela vai olhar para as pessoas que estão como? No caminho largo. Ela vai olhar e vai falar, caramba, eles não fazem nenhuma força, olha só, parece que é mais prático o caminho largo, parece que é mais tranquilo. Por quê, meus irmãos? Porque ela desfocou do alvo, ela desfocou, meus irmãos, do final do caminho, do caminho, na onde o caminho está conduzindo ela, que é para a vida eterna. E olhando, meus irmãos, para a força, para o sacrifício, para a batalha que é todo dia ficar nesse caminho estreito, meu irmão, ela olhou para o caminho largo, e vendo o caminho largo, o diabo confunde ela. O diabo mostra lá, estão pecando e não acontece nada. Ó lá, ó, eles vivem como quer, ó lá, tá fluindo, ó lá, ó, tá tranquilo. E essa pessoa, meus irmãos, desfoca do alvo que é a vida eterna. Meus irmãozinhos, mas essas pessoas que estão no caminho, meus irmãos, largo, elas só estão nesse caminho por quê? Porque elas não param para refletir, como nós acabamos de ver. Se elas parassem para refletir e visse que esse caminho largo conduz à morte eterna, meus irmãos, que é o inferno, elas parariam e olhariam, meus irmãozinhos, sem esforço você não consegue nada. Por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo disse, entrai pela porta estreita. Meus irmãos, nem que seja apertado o caminho, nem que você tem que dar tudo de si, meus irmãos, para se manter nesse caminho. Por quê? Porque, meus irmãos, é a eternidade. Quem entra pelo caminho estreito, meus irmãos, quem anda no caminho estreito, vai ter a eternidade com Deus. É 100 anos, vezes trilhões de anos, vezes 400 bilhões de anos. É eternidade, meus irmãos. Olha o peso dessa palavra, eternidade. Mas os que estão, meus irmãos, entrando pela porta larga e andando nesse caminho largo, infelizmente, meus irmãos, vão passar essa eternidade queimando, meus irmãos, gemendo, rangendo os dentes. A palavra de Deus diz assim, rangendo os dentes no fogo, meus irmãos, que queima com fogo, no fogo que queima com enxofre. Meus irmãozinhos, vem para a porta estreita, entra, meus irmãos, na porta estreita e anda esse caminho, porque esse caminho vai te conduzir à vida eterna. Você tem que dar tudo de si, meus irmãos, para se manter nesse caminho, e você conseguirá como? Focando, meus irmãos, no final do caminho, você tem que dar tudo de si, focando no final do caminho, porque você vai conseguir, meus irmãos, se manter no evangelho, focando, meus irmãos, na vida eterna. Nada te derrubará, ninguém, meus irmãos, vai te desviar do foco. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.